tinha dois caboclinhos lá em Minas Gerais e eles eram evangélicos. Aí o que aconteceu? Eles cresceram naquele negócio da igreja, o pai deles levava eles pra igreja todo dia. Aí um dia, certo dia, o pai deles teve uma revelação na igreja que eles iam embora de lá. Eles iam pro Goiás. Um chamava Cidinho e o outro Marquinhos. Aí o pai deles falou assim: ó, filho, já que vocês vão para Goiás, vocês tomam cuidado lá no Rio dos Boi, tem muita onça lá. Aí o Marquinhos e o Cidinho ajeitou, o pai deles não tinha muita coisa, foi lá e matou um galo grande que eles tinham, fez uma farofa para eles, agradeceu que eles iam embora, fez uma oração, e eles pegou uma carona ali em Salinas, de Salinas pegou para Montes Claros e foi rapando pro Quirinópolis e foi descendo pro Goiás. Quando ele chegou lá no Rio dos Boi, já era tarde, o sol tava entrando ali no pé da serra. Aí estava cansado, tomou uma água, aí eles comeu o galo. A hora que eles comeu o galo, aí Marquinhos falou para Cidinho: ó, agora nós temos de fazer uma oração para Deus ajudar. A viagem nós comeu o galo. A hora que ele bateu o joelho no chão que está orando, lá orando, que Cidinho abusou, e olha que aquele olha, uma onça, 2 metros de altura. Falou: ô Marquinhos, sabe o que aconteceu? Uma onça aí. Aí quando Marquinhos levantou, a onça ajoelhou. A onça ajoelhou e começou a orar. Aí Marquinhos falou pra Cidinho: ô Cidinho, vai lá perguntar a onça se ela é evangélica. Aí Marquinhos, quando ele foi lá e Cidinho foi lá: ô amiga onça, você é evangélica? A onça fez assim: miau. Evangélica eu não sou não, mas toda vez que Deus manda uma caça pra mim, antes de comer eu tenho de orar pra agradecer. Essa piada de evangélico de Goiás e Minas Gerais. Vou contar um caos que acontecia lá em Minas Gerais. Tinha um menininho lá pro nome de João José da Augusta. Gostava muito de xingar, só. Aí eu xingava, a véia Augusta, a avó dele criava ele, falava: não xinga, João, que o negócio é você ficar com essa xingação aí, um dia a maldade vai aparecer pra você. Ele continuava xingando, e o pessoal dando ele conselho, e ele não tinha jeito. Aí foi crescendo. Ele era um molequinho, daqueles molequinhos criados na roça lá, não gostava de tomar banho não, ficava até 60 dias sem tomar banho. Aí ele foi crescendo, ele já estava virando piazinho de uns 15 anos, e ele com essa ladainha, xingando, eles pegaram e levaram ele lá pro Nova Brasilândia, pra trabalhar na fazenda de um Zé Moraes, parente do povo de Antônio Senhora. Chegou lá e ele continuou xingando, o homem não gostou dele, voltou com ele para trás, lá para Padre Carvalho. Aí um certo dia que ele voltou com o Joãozinho para trás, eles arrumou um serviço lá em Goiás para eles, lá na fazenda de Zezé de Camargo, a fazenda do amor. E ele continuando xingando, aí o pai de Zezé falava: não xinga, que Zezé falava para ele: ó, que o pai não gosta que xinga. Aí um certo dia os artistas estavam esperando para fazer um show lá. Aí ele lá estava as fãs esperando, ia chegar Leonardo, ia chegar os comediantes, ia chegar o Dielzão Lorota lá também, ia chegar o milionário Zé Rico. Aí a hora que a pessoa que xinga parece que é uma coisa que está dentro dela. É igual a pessoa falsa já está dentro dele mesmo. É igual gosta de xingar. Aí tá lá de boa, os artistas cantando, na hora que o milionário Zé Rico subiu no palco, começou chegando e tal, aí o que acontece? Aí vem de lá um mosquito, olhou, assim que ele olhou, o mosquito pro lado o mosquito aí vinha empinotado assim pro lado das fãs, e ele tinha ganhado uns bodes e umas cabas pra parar de xingar, uma aposta que os artistas tinham dado dele. Aí o que acontece? Quando ele olhou assim, que ele olhou pra perna das fãs, vem um mosquito em cima vim pra cá e sentando nas pernas da fã e falou assim: ó, nem que eu perdo minhas bodas, minhas cabras, mas no meu prato mosquito não fode. Ele pegou e continua xingando até hoje lá em Padre Carvalho. História de dois fazendeiros ricos que tem ali na região de Salinas, Padre Carvalho. Eles é muito falado ali. Um chama Eraz e o outro chama Zé Dadão. O Eraz, eles falam que ele veio ali de Nova Brasilândia.
O Zé Dadão mora naquelas chapadas ali perto do Lauzinho, perto da boca da ponta ali. Aí eles muito preocupados, eles não conheciam avião não. Eles preocupados porque o povo tava falando que o MST ia tomar a fazenda de Zé Dadão e a fazenda de Eraz. E aqueles aviões passavam a noite. Zé Dadão não conhecia avião, eles achavam que era o MST. Aí Zé Dadão chegou um dia e falou assim: ô Eraz, antes de eu morrer eu mato um do MST. Eraz pegou e falou assim, brabo também. Combinou, falou assim: antes de eu morrer, antes de eu passar pra crente, eu mato um do MST. Eles ficam com medo do MST tomar as terras deles. Aí Zé Dadão tava lá no boteco de Oscarrão, ele combinou, falou assim: ó, você sabe o que nós faz? Nós vai lá pra Chapada, eu fico numa serra e você fica noutra. Olha que os urubu vinham, eles achavam que era urubu. Os urubu do MST chegar, nós pega e eu atiro num, hora que eu matar eu te aviso. Eles combinou. Zé Dadão combinou com o prefeito de Fruta de Leite, que é o Marlon, e ele ficou lá na serra lá de fruta de leite. E Eraz combinou com o prefeito Tenor e ficou lá na serra de Pato Cavalho. Eraz foi lá em Rubilita, comprou um rifle. Zé Dadão comprou uma beretona lá no rifle, lá em Rubilita, na mão daqueles rolistas lá. E ele subiu pra lá. 3 horas da manhã eles rapou. Aí Zé Dadão rapou pra Fruta de Leite, ficou lá na serrona. A Eraz rapou pro Pato Cavalho. Quando ele chegou lá, que deu a hora, quando era lá para 5 horas da manhã, vem o avião passando. E eles achando que era o urubu do MST. Quando ele vai passando, Eraz foi pá! Zé Dadão de lá escutou da Serra de Fruta de Leite e falou: ó, ligou pra Eraz, trem! Ligou, alô, Eraz, matou! Eraz falou assim: matei, eu não matei não, mas que pena, eu ranquei. Eles não sabiam que era a campanha da Dilma que ia passando, eles atirou, caiu. Pena, só. É causa de Minas Gerais. Vou contar um caos que aconteceu lá em Salinas. A semana passada eu tava lá em Salinas passeando. Você sabe o que aconteceu? Quando eu tava lá perto do Banco Nordeste de Salinas, e o que aconteceu? 2 ladrões, os primeiros tatuados que chegou lá em Salinas, chegou para roubar o Banco Nordeste. Quando ele chegou, que eles deu voz de assalto lá, que atirou para roubar o banco, a polícia atirou nos tatuados. Aí mataram os tatuados. Aí chamaram um padre lá de Pato Cavalho para fazer uma NASA onde que ia enterrar os tatuados, os primeiros tatuados. Aí chamaram o padre, chamaram os pastores, chamaram até Zé Carlos, que é pastor lá da igreja Congregação, para ver aonde que ia enterrar os primeiros tatuados. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma NASA lá, falaram: vai enterrar esses tatuados lá num cemitério, pro nome do cemitério de Pau Terra. Lá numa chapada, lá perto do campinho de Vacaria. E lá é um lugar assombrado. Eu até era peão boiadeiro, passava muito lá quando eu era novo. Lá tem então a história que tem um coipo seco, quando você passa lá, o coipo fala: cap, mas dá um medo, meu. Mas dá um frio na barriga quando você passa lá, que dá até medo. Aí o que eles pegou? Pegou e levaram os tatuados e enterraram lá no cemitério. Aí o que aconteceu? Os tatu à noite ficou tão assustado que um falando pro outro: ô, tá tendo bicho estranho aqui, que enterraram 2 tatuados aqui no cemitério. E aí, como nós vai fazer? Aí os tatu lembrou que lá tinha cruz, tinha um carreiro, tinha cruz, violeiro, esse cemitério só enterrava boiadeiro. Aí o que eles foi lá? Os tatu juntou 3, falou assim: um tatu preto, falou assim: ó, 2 tatu vira boi, e um vai virar cachorro. Os tatu combinou. Aí o que eles pegaram? Foi lá, pegaram um canzilo daqueles carros de boi velho que tava lá, e foi lá e arrancaram o corpo. E o outro latia, virando cachorro.
Aí o que aconteceu? Vai com o corpo, arrancou o corpo, vai pra Pato Cavalho. Quando ia chegando em Pato Cavalho, vinha a polícia de lá pra cá. E o que o Tatu falou? Tatu sim, tatuado não. Tatu sim, tatuado não. Esse causa pra Pato de Cavalho. Um abraço. Esse caos eu vou contar pra vocês a história que aconteceu lá na fazenda do meu avô. Antigamente lá era um lugar bem estranho. O que acontecia? Lá tinha muito boi. Aí chegou um tempo que o meu avô veio a falecer. Só que as onças lá comiam muitos boi do meu avô, quando ele estava rico. Aí o que aconteceu? As onças pegou e foi embora da fazenda do meu avô. Aí um certo dia as onças morreu tudo, só sobrou uma. Foi embora pro Goiás. Chegou lá, a onça cismou de voltar para trás, que a onça saiu de Minas Gerais, Pato Cavalho, para ir pro Goiás. Ela lá em Goiás, ela não achou mais boi para comer, ela voltou para Minas Gerais, para comer boi lá na fazenda do meu avô. Já tinha passado muito tempo, a onça já estava velha, aí ela voltou para trás. Aí ela lembrou da fazenda lá e tal. Quando ela chegou lá na serra assim lá do meu avô, ela deu uma olhada lá na toca onde ela comia boi. Ela não viu mais nada, tinha acabado tudo. Ela foi lá no curral, não tinha mais nada. Quando ela desceu lá pra baixo, tem um riozão pro nome Curral de Vara. Ela desceu lá na beira do rio pra tomar uma água. Olha o que tem lá, só um cavalo branquinho. A onça olhou pra ele, doida pra comer, já era de tarde, ela chegou de balançar o cabo. Aí ela falou, agora eu vou comer esse cavalo. Quando ela foi chegando perto do cavalo, o que ela olha? Em cima do cavalo tinha um raduleiro que dava uns 2 quilos. Aí ela olhou para aquele bicho assim, ela falou, ô bicho, como você chama? Ela falou assim, eu chamo Carrapato, e apelido Raduleiro. E de que você vive, bicho? Eu vivo de sangue de onça e sangue de cavalo. Aí a onça cismou assim, falou, agora eu não vou pular não. A onça muito cismada, pegou e falou assim, e aí bicho, você não faz corrida não? Ela falou, opa, agora quer fazer uma corrida? Aí a onça pegou e falou assim, você quer esse tanto de perna, Carrapato? Você deve correr muito, né? Eu falei, corro. Então vamos fazer uma aposta, então vamos correr daqui até Salinas correndo. Quem chegar primeiro ganha a corrida da paixão, que tinha uma festa lá que chamava Festa da Paixão. Os bichos faziam festa, os carrapatos, os tatu, os barrão, todo mundo. Quem chegar lá primeiro, chega como rei. O carrapato falou, já tá apostado. A onça falou assim, ó, que lá na fazenda, lá de Salinas, Dubinha, lá tem uns bancão assim. Quem chegar primeiro, sentar no banco primeiro, ganhou a corrida da paixão. Aí o carrapato pegou assim, então 1, 2, 3, já vamos. A onça quando falou 1, 2, 3, a onça pá, na mata, correndo. Ela gritava assim, que deu você, compadre Carrapato? Tô coladinho no seco, madonça. A onça corria, chegava no rio, pulava dentro d'água e gritava, que deu você, compadre Carrapato? Tô coladinho no seco, madonça. E a onça olhava pra trás, que deu o Carrapato? O Carrapato gritava, que deu você, compadre Carrapato? Tô coladinho no você. Quando chegou em Salinas, se chegou no rio de Salinas, a onça já chegou, pulou dentro d'água. Quando chegou na fazenda, a onça falou, que deu você, compadre Carrapato? Ela deu uma olhadinha pra trás, tô coladinho no você, madonça. Quando ela chegou, que a pá em cima do banco, o carrapato gritou pra ela, assim, cuidado com madonça, faz hora que eu tô sentado aqui, ó que você me mata afogado. Esse caos é de Salinas, de Pato Cavalho e de Goiás, pra todo mundo que tá ouvindo. Abraço. Um certo dia nós tava ali em Goiás, ali no Rio dos Boi. Aí nós tava de tarde, um calzinho velho, moço, eu tava até lembrando, profundo, já não tava nem lembrando mais. Aí nós tava de frente à fazenda do meu avô, batendo um papo, trocando umas violas lá com os violeiros de Paulo e Paulinho. E a todos os violeiros ali. Tava até o Chitãozinho Chororó. Sabe o que aconteceu? Olha que nós tava lá de noite, assim, os cachorros começaram a latir. Nós ficou assustado. Lá que tinha umas histórias, lá que saiu uns lobisomens
que pegava menino. Os meninos correu tudo lá pro curral. Tinha mais uns 80 meninos. Você sabe o que aconteceu? Quando nós tava olhando lá, assim, que tava assim na beira do curral, o que aconteceu? Pareceu um bicho lá. Eles falam que é o bicho Pedra Azul, veio correndo parecendo um. Ele veio lá do Nortão, lá de Minas, lá esse bicho Pedra Azul. Essa lenda vem lá de Salina. Esse bicho chegou lá, que chegou assim, ele ribou a cabeça assim dentro do curral, assim, partiu pra cima querendo pegar os meninos. Sabe o que aconteceu? O boi do meu avô, Bobó, partiu pra cima dele. Boy! Os caras tudo assustou. Quando nós chegou perto do bicho, o bicho meteu o pé no curral, o boi derrubou o bicho. Quando nós foi pegar o bicho vazou. História do Goiás, de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais tinha um menininho que roubava muito queijo lá em Minas. Aí o que aconteceu? Ele roubava muito queijo, aí um certo dia ele roubou um queijo lá. Aí a polícia montou o pé com ele para pegar ele. Aí chegou um delegado lá que mandou prender ele. Aí o delegado perguntou ele, tem um delegado de Ribeirão por nome de Siqueira. Aí perguntou pro delegado lá, o Cabo Corrêa, mas o que ele fez? Ele roubou uns queijos. Aí o delegado falou, se tivesse roubado um caminhão, nós prendíamos ele, mas como ele roubou só uns queijos, aí ele ficou com medo, deixamos a Neim. Ele rapou de lá, foi lá para um curador por nome Zé Guinés, chegou lá, encontrou o Tonão das Éguas lá, e o Tonão das Éguas falou assim, já que você tá aprontando muito empate de cavalo, o único jeito de você ir agora lá pro Goiás. Ele rapou lá pro Goiás, pegou uma carona lá em Montes Claros e Salina e foi rapando. Foi pra Quirinópolis, de lá e foi pro Goiás. Chegou lá no Goiás, sabe o que ele não sabia trabalhar não, ele era preguiçoso. Aí ele chegou lá na fazenda de Paulo e Paulinho, caçou um serviço. De Paulo e Paulinho falou, tem serviço de vaqueiro. Ele pegou e falou, então pra mim mesmo serve, bicho, já que você me arrumou um serviço desse de vaqueiro, eu vou agradecer. Aí o que aconteceu? No outro dia de manhã, eles ajeitou os cavalos e tal, 4 horas da manhã os vaqueiros ajeitou os cavalos e foi chegando vaqueiro, chegou Newton Pinto e Tom Carvalho, aqueles comediantes de Goiás, chegou tudo. Aí um arriava o cavalo, outro arriava e ele quieto lá no celeiro. Aí os caras falaram, o vaqueiro tá quieto. Aí ele olhou, não tinha espaço pra gente preguiçoso, ele deu uma olhada e foi lá e pegou um cavalo branco. Os caras falaram, o cara é bom mesmo. Ele arriou o cavalo, quando ele arriou, os caras falaram assim, que pegou na mão dele e os vaqueiros chamou ele pra invernada, de Paulo e Paulinho. Aí falou pra ele, vocês pegam aí pro lado de Quirinópolis, pro lado do Rio dos Boi. A hora que você chegar onde tinha as nuvias aí, você pega e a hora que você pegar as nuvias, você avisa a gente no telefone. Ele rapou, quando chegou lá tava numa vereda lá, ele viu uma onçona pintada e ele não sabia o que era onça, ele tinha medo de onça, que o curador lá, Zé Guiné, falou que o destino dele era morrer na mão de uma onça. Quando ele gritou, pega o cavalo bom pra pegar no rio, o cavalo bateu em cima, pac em cima. Quando o cavalo chegou lá no rio, correndo, a onça rápido, correndo, chegou lá no rio, o cavalo pisou no cabo da onça. Ele pulou de cima, amarrou a onça. Aí ó, que chegou, que amarrou a onça, os caras gritou assim, chegou perto, cara bom, mas você é bom mesmo. Você pegou, não foi a nuvia, você pegou, foi uma onça. Aí falou, você está doido, cara? Vocês contou mentira pra mim, que aqui não tem onça. O curador falou que não posso ficar onde tem onça, que né, eu vou morrer na mão de uma onça. Aí o de Paulinho falou assim, já que você pegou uma onça, nós vai dar um jegue pra você. Você disse que vai embora, não vai ficar aqui. Aonde você chegar que tiver onça, o jegue espanta a onça. Ele rapou lá de Goiás aqui pra Bonfim Paulista. Chegou em Bonfim, montado num jegue, chegou ali na fazenda de Lourenço Lorival, chegou, caçou serviço. Falou, tem serviço pra pegar no via. Aí falou, pode pôr o jegue? Pode. Só que o que aconteceu? Lá tem umas figueironas, quando ele chegou de noite, veio uma onça e comeu o jegue dele. Ele levantou de manhã e viu uma onçona parda lá no fundo da casa de frente às figueiras, ali no Bonfim Paulista.
Ele pegou lá e foi lá e laçou essa bicha. Essa bicha pulava, pulava, pulava. Foi lá, laçou, montou. Quando o sol ia clareando assim de manhã cedo, aí ia chegando os vaqueiros, Lourenço Lorivaldo, Juliano César, esses comediantes de Ribeirão, daí ia chegando tudo. Falou, o cara é bom mesmo, o cara tá montado é numa onça. E a onça veio pulando assim, pulou, subiu em cima da fogueira. Aí os caras falaram, ô cara, você é doido, você tá em cima da onça achando que é um jegue. Ele olhou pra baixo, caiu, morreu na hora. História de Minas Gerais. Conselho pra a garotada de que não xingar. Lá em Minas Gerais tinha uma mulher que gostava de xingar, todo dia ela xingava aquele nome da pelada. E com isso ela foi xingando, a vida dela foi arrumando, ela muda para um lado, muda para o outro, e a vida cada vez pior. Aí um certo dia o marido dela falava, não xinga, Beta, o nome dela é Beta. Aí não xinga, Beta, que né, esse negócio traz coisa ruim para você. Aí eles conseguiram fazer uma casinha e mudar de Minas para Mato Grosso. O dia que eles iam mudando, sabe o que aconteceu? Ela, na hora que arruma o caminhão e tal, ela teve uma voz que falou para ela, volta para trás buscar um negócio. Quando ela voltou para buscar um negócio que ela tinha esquecido, uma voz pegou e falou para ela, você não vai levar eu não? Ela falou, quem é você? Eu sou aquela pessoa que você me chama todo dia o nome da pelada. Quando ela olhou para trás, o negócio entortou a cara dela, ela ficou torta assim, ficou rebecada para um lado. Isso é caos de Minas Gerais. Aconteceu lá em Pato Cavalho. Contar uma historinha que aconteceu comigo lá na fazenda do meu avô. A coisa é muito tempo, longe, não aprofundado, muito longe. Eu lembrei essa semana. Eu lembro um dia nós estava lá eu fui lá para casa do meu avô, lá no Código do Mango, lá tinha um engenhão. Aí nós foi lá pro engenho, lá tinha umas cachaças. Aí tem um carro de boi lá, sabe o que aconteceu? Meu avô deu meio-dia, nós pegou e deitou no carro de boi. A hora que nós tá deitado lá, você sabe o que aconteceu? Nós tá deitado dormindo. A hora que nós tava dormindo, veio dois tatu lá e veio pôs os canzilos e saiu arrastando o carro de boi comigo e com meu avô. Aí quando eu vi aquele trem fazendo aquela batedeira, subindo nós assim uma serra lá, e meu avô falou, opa, os boi endoidou, tá arrastando nós aqui pra uma mata. Aí ia levando nós assim por dentro de uma mata, aí quando meu avô levantou, os tatu tinha virado boi e tava arrastando nós lá pra uma mata, e meu avô falou assim, o mundo tá acabando, até tatu aqui em Minas Gerais tá virando carro de boi. Deu saudade dessa história, moço, aconteceu lá em Minas Gerais. Acontecido. Ô galera, estou aqui para apresentar a dupla Carlos Alexandre e Arnaldo, o Dielzão Lorota, com vocês aqui, rapaziada. Um abraço pra galera. Alô galera, aqui é o Carlos Alexandre. Aqui é o Arnaldo. Estamos aqui para apresentar para vocês nossa música aí, participando do super CD aí do nosso amigo Dielzão Lorota. Pode ter certeza que é por você. Fico triste, arrependido. Esse amor bandido só me faz sofrer. Toda vez que eu te vejo, lembro do seu beijo que você me deu. Hoje eu estou sozinho, mas igual seus carinhos ninguém mais me deu. Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar. Já não consigo te esquecer, está difícil sem você. Então volta, volta de uma vez, mas volta, então volta, volta de uma vez. E pra cantar com a gente, nosso amigo cowboy Vanderlei
Chagas. Deixa comigo, Carlos Alexandre e Arnaldo. Vamos lá! Quando meu coração dispara, pode ter certeza que é por você. Fico triste, arrependido, esse amor bandido só me faz sofrer. Toda vez que eu te vejo, lembro do seu beijo que você me deu. Hoje eu estou sozinho, mas igual teu carinho ninguém mais me deu. Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar. Já não consigo te esquecer, está difícil sem você. Então volta, volta de uma vez, mas volta, então volta, volta de uma vez. Quando meu coração dispara, pode ter certeza que é por você, que é por você. Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar. Já não consigo te esquecer, está difícil sem você. Fico triste, arrependido, Então volta, esse amor bandido volta só de me faz uma sofrer. vez, mas volta, Toda vez que eu te então vejo, volta, lembro do seu beijo volta que de você uma me deu. vez, mas volta, Hoje eu estou então sozinho, volta, mas igual teu carinho volta de ninguém mais uma me deu. vez.